Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã quente de domingo aqui em Natal, agora nós temos 29 graus, mas a sensação térmica são de 30 graus. Bem quente mesmo, apesar de que temos previsão aí de rajadas de vento de 39 km por hora. Natal sempre tem um vento gostoso, né? Mas hoje mais forte, só que a temperatura não tá fácil, não. E hoje é um dia especial, dia de votar, dia de mudar ou não, quem sabe, os destinos das cidades pelo Brasil. Quem não foi ainda votar, se prepare, se encaminhe para votar. Quem não escolheu ainda seus candidatos, tente procurar pelo menos um candidato para prefeito e um candidato para vereador que sejam compatíveis. Se você não escolheu ainda, se você já escolheu, vá lá, faça seu voto, né? Todo voto é válido. Eu só não concordo muito em votar nulo e branco, mas a urna aceita também. Mas escolha, porque não é possível que dentre várias opções ruins, a gente não consiga identificar aquelas que serão mais prejudiciais, aquelas que serão menos prejudiciais. E assim a gente vai mudando aos poucos. Democracia é assim mesmo, a gente vai aprendendo nas cabeçadas. E espero pelo menos que a gente vá aprendendo nas cabeçadas, né? Mas é um dia muito especial hoje. E aí a gente chega falando das rodadas, né? De Série C, Série D, tem muita coisa para a gente comentar. Nessa semana, né, o ex-técnico do América, o mito, né, o Bob, Roberto Fernandes, assumiu o Paraná, tomou uma goleada de 4-0 lá do Goiás, logo na estreia, o jogo foi lá no Serra Dourada. Outro ex-treinador também querido por aqui, Oliveira Canidé, ontem podia ser campeão, até fui alertada por Fabrício, porque eu coloquei lá no blog que Oliveira Canidé podia ser campeão da Série D e ele me alertou que Oliveira já foi campeão com o Guarani de Sobral. Então, ontem Oliveira poderia ter sido bicampeão com o CSA, mas também tomou de 4-0 do Volta Redonda lá no Rio de Janeiro e terminou com vice-campeonato, mas não apaga o brilho. O vice-campeonato também é uma coisa interessante, especialmente a gente considerar que na Série D, salvo engano, são 68 clubes. Ontem estava até ouvindo o jogo, né? Eu estava assistindo o jogo, fazendo outras coisas, então eu estava mais ouvindo do que assistindo. E ouvi o comentário na TV de que Oliveira chegou para o CSA ainda em setembro do ano passado, quer dizer, há um ano. Não teve muito sucesso na campanha anterior, né? O CSA continuava na Série D. No estadual não foi campeão, né? Foi vice-campeão, perdeu para o rival CRB. Mas quando a diretoria tem convicção num trabalho, mantém o treinador e está aí o resultado, né? O CSA, o grande CSA de Alagoas, é um dos grandes de lá, voltando para uma série de mais expressão, né? De mais cobertura nacional, que é a Série C. E quem sabe galgando até mais posições nos próximos anos. E um outro ex-treinador do América, Flávio Araújo, que está no Sampaio Corrêa. O Sampaio não anda muito bem nas pernas lá na Série D, mas já se conversa que Flávio vai ficar, independente do resultado lá no Sampaio, se o Sampaio vai conseguir escapar desse rebaixamento para a Série C. A tendência é que Flávio Araújo permaneça no Sampaio Corrêa. Estou falando aí de três ex-treinadores do América, porque certamente esses três nomes contam com uma boa receptividade na torcida. São treinadores que deixaram bons trabalhos aqui, bons resultados, boas conquistas. Mas assim, eu estou querendo mostrar a questão de continuidade, né? Quando você tem continuidade com uma coisa, é mais fácil você conseguir algo. Mas vamos falar da Série C. A Série C que ainda tem uma rodada, termina essa rodada decisiva das quartas de finais na segunda-feira. Teve jogo na sexta, 2 jogos na sexta, né? O Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o ABC 0-0. O Botafogo de João Pessoa também empatou com o Boa em 0-0. E o único jogo que teve vencedor até agora foi o surpreendente Asa 3, Guarani 1. Guarani que chegou a sair na frente com um gol de Ferreira, lá o zagueiro de cabeça.
mas aí o Asa conseguiu fazer o empate com o Reinaldo Alagoano, o matador, né? A Reinaldo Alagoano, que fez gol aqui à torta e à direita, é o vice-artilheiro aí da Série C. E 2 gols com o Diogo. O meia Diogo, eu não sei se eu não estou enganada, esse Diogo é aquele mesmo que esteve aqui no América, acredito que no iniciozinho do ano passado. Tinha até muito potencial para jogar, tanto na lateral direita como na meia, mas por essas coisas que só no América são explicadas, quem é de lá de dentro mesmo consegue explicar, porque quem está de fora não entende. Se achou que ele não tinha esse potencial todo, mandaram embora e preferiram outras contratações mais esquisitas para as laterais, né? Se eu não me engano, é esse mesmo jogador, pelo menos parece muito, né? Até o jeito de jogar é muito parecido. Então, o Diogo marcou ontem 2 vezes, né, para colocar o Asa com essa enorme vantagem contra o Guarani, que, olha, vou dizer, acho que é o karma de Marcelo Chamusca, que é um bom treinador. De novo, chega aí para a liderança do grupo. Na última rodada já passeando, dessa vez, inclusive, venceu com o time reserva e tudo. E o que a gente vê toda a vida aí, Marcelo, acho que este é o 3º ano, se eu não me engano, foram 2 anos com Fortaleza nessa situação. E agora com o Guarani, agora está ameaçadíssimo de não passar para a próxima fase, porque o Guarani tem que vencer de 2-0. Então, vai ficar um karma aí na vida de Marcelo Chamusca se ele não conseguir reverter esse resultado, que é dificílimo. O Guarani só passa se fizer 2-0. O Asa, se marcar um gol, obriga o Guarani a fazer 4 gols, porque 3-1 vai para os pênaltis. Então, seriam 4-1 para poder conseguir essa vaga. Então, Marcelo Chamusca deve estar assim com a nuvem na cabeça, porque parece que é uma coisa que o persegue, sair em primeiro e cair para o 4º. Bom, ainda falando da Série C, que vai ter jogo também na segunda, né, que eu disse, aí o Juventude vai enfrentar o Fortaleza, outro que vive com esse drama de chegar em primeiro e não passar. Acho que o Brasil todo está querendo ver esse jogo segunda-feira. Temos aí a situação do ABC, que conseguiu um empate lá contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo não foi essa coisa toda não, né? São 2 equipes que apostam muito em marcação, uma saída aqui ou ali mais rápida. O Botafogo de Ribeirão Preto me pareceu até menos qualificado do que a equipe do ABC. O ABC também tem um excelente treinador, isso aí já foi batido há muito tempo. Foi uma excelente contratação ainda no estadual, uma equipe já vem jogando há mais tempo junto. E o ABC agora está com a faca e o queijo na mão para subir para a Série B, porque ele depende apenas de uma vitória. Lembrando que um 0-0 vai para os pênaltis, né? Um novo 0-0. Se tiver empate com gols, aí a vaga é do Botafogo de Ribeirão Preto. E quem vencer, leva. Então, eu não acredito que o ABC, primeiro, que a torcida finalmente não compareça a esse estádio. Porque esse ano todo, a torcida do ABC levou pau aí da torcida do América. A torcida do América disputando rebaixamento, levando pau em todas as competições. O time, né? Porque a torcida estava lá em campo, o maior público, inclusive, aqui da Série C. É da torcida do América. E acredito que agora a torcida do ABC vai lotar. Não tem cabimento, não dá a lotação máxima lá no estádio, até porque o time precisa desse empurrão da torcida. É um jogo muito equilibrado. Eu vi até, acho que uma análise de Marcelo Chamusca a respeito das diferenças dos grupos A e B, porque o grupo A é aquele grupo mais nordestino, o grupo B mais do pessoal do Sudeste, ele dizendo que o grupo A é muito baseado em velocidade, né, habilidade. O grupo B já é um grupo mais de força, de jogada aérea, de jogada de bola parada. E mais ou menos isso, realmente, a situação dos 2 grupos, a diferença de estilo de jogo. Não, é muito mais em relação a quem tem o melhor elenco, porque esquema de jogo ele funciona até um certo ponto. Se você tiver o jogador certo para o esquema certo, aquilo vai dar certo, né? Mas se naquele dia não tiver bom, aí nada dá certo. Então, nós temos essa situação dos 2 grupos. Ficou, acho que, mais nítido isso no jogo entre Asa e Guarani. Também Botafogo. Aliás, os 3 jogos, é porque eu não consegui acompanhar muita coisa dos 3. Mas os 3 jogos, o pouco que eu vi, isso ficou muito claro. Do time que investe mais no ataque, o time que investe mais em defesa, o time que investe mais em jogada de bola parada, a gente nota uma certa diferença.
Como eu acho que está tudo aberto ainda, a exceção desse jogo do Guarani, que vai ter que ser uma remada muito grande, eu acho muito difícil. Os outros estão todos abertos, pode dar qualquer coisa, né? Mas a torcida do ABC tem que fazer sua parte para não deixar essa vaga ir embora, que é muito importante, como o presidente já falou. Essa vaga vale 8 milhões, porque são 5 milhões só de TV e mais 3 milhões que podem ser arrecadados com sócio e com patrocinadores. Então é hora da torcida cumprir a sua parte. Vamos deixar de lado essa história que tem jogo do Brasil na quinta, porque jogo do Brasil é uma coisa, Série C é outra, né? O jogo do Brasil, quem vai, mas não pode deixar de ir quem é ABCdista para o jogo que vale a vaga na Série B, né? Vale a vida do ano, que é esse jogo de sexta-feira aí, ABC e Botafogo de Ribeirão Preto. Também, se eu não estiver enganado, a ABC parece que vai com 2 desfalques, né, de cartão, que são Léo Fortunato e Alex Juan, 2 baixas importantíssimas, mas o time é muito equilibrado. Geninho tem conseguido dar muito equilíbrio a esse time do ABC, que sai uma peça, entra outra, a gente não percebe muita diferença no jeito de jogar da equipe, né, tem um elenco à altura. Apesar de ter o seu time titular ali bem nítido, mas entra um, sai outro, a gente não percebe muita diferença. O pessoal tem pegado aí no pé ultimamente do atacante Nando, mas eu não acredito que Geninho vá mudar na última partida para colocar Caio Mancha, não. Eu acho que ele começa mesmo com Nando e dependendo do que aconteça no jogo, ele vai alterar alguma coisa. Então é isso, o jogo da vida do ABC sexta-feira, a torcida não tem desculpa. Quem está sem dinheiro, dê seus pulos, né? Arranja dinheiro. Arranja emprestado com alguém para pagar depois, mas esse é o jogo para ir comparecer, lotar estádio, né? Colocar o time na Série B para depois não ficar se lamentando que o time não subiu porque não tinha torcida lá apoiando, etc, etc. Essa é a hora, né? Bom, falando do América, né? Chega até a ser chato falar do América. Primeiro, são 14 dias, eu acho, hoje, né? 2 semanas. 2 semanas que o América foi rebaixado. E não há uma palavra dos dirigentes do América. A gente não vê uma entrevista coletiva, nada. Muito pelo contrário. Aliás, nem o treinador se deu o trabalho de dar uma entrevista para falar sobre a equipe. Porque o ano passado, com o que se achava que era um desastre, que era permanecer na Série C, que foi aquela campanha, né? O Roberto Fernandes, eu acho que na segunda-feira, estava dando entrevista a todo mundo, né? Fazendo suas análises sobre o elenco, o que é que tinha errado, o que é que não tinha errado, falando se ia ficar ou não, a probabilidade, etc. Não se tem uma palavra nem do presidente, nem de Diá, nada. Tudo calado. Parece até que o América não tem torcida, não tem que se prestar uma satisfação à torcida. Tem gente dizendo, eu achei até engraçado que eu publiquei no blog e eu vejo, lógico que agora está com moderação, porque infelizmente algumas pessoas não sabem a diferença entre criticar, agredir e publicam umas coisas que são impublicáveis mesmo, às vezes nem em relação a mim, que eu não me incomodo muito se me xingam, se não xingam, não me faz muita diferença, mas em relação a outras pessoas, se houver um xingamento ali, eu posso até responder, então não posso compactuar com isso, por isso botei moderação lá. Até então nunca tinha acontecido isso, eu acho muito chato ter que exercer esse papel de censora do comentário dos outros. Cada um comenta o que quer, mas infelizmente, como vai ficar publicado lá, eu tenho que passar essa revisão antes. E aí eu vi muita coisa, aí também vi, tá lá. Esse tá publicado porque não tem nenhuma agressão, não. Um torcedor colocou, infelizmente agora eu não vou lembrar o nome, dizendo que achava que a gente estava querendo, eu e outros que estão reclamando também da falta de entrevista, digamos assim, do presidente, que a gente estava querendo era matar o presidente, só estava faltando isso. Um absurdo, né? Um pensamento desse, porque não é isso. A gente está falando de uma instituição centenária, né? O América tem 101 anos, tem uma torcida exigente, tem uma torcida chata. Eu acompanho o América assim, mais de perto, porque minha família sempre foi americana, de ser sócio e tudo. Mas mais de perto, assim, de ir para o campo e tudo, eu acompanho desde 1996, desde o segundo turno do estadual. Aquele ano, o América, no primeiro turno, ficou de fora, até acho que do quadrangular, se eu não me engano, era um quadrangular. O América perdeu a vaga para o Potiguar de Parnamirim. E no segundo turno começava uma nova campanha, foi quando eu comecei a ir ao estádio. Se eu não me engano, o primeiro jogo que eu fui já foi um clássico, era até a estreia, acho que de Ferdinando Teixeira.
tinha sido demitido do ABC e foi contratado para o América. Se eu não estiver me enganando com o tempo, né? Porque são muitos anos de diferença, são 20 anos, né? 20 anos passados disso. Então, se a memória não me trai, foi mais ou menos isso. Época até que nem dava tanta gente no estádio. Um clássico ABC e América dava 5.000 pessoas. Talvez pela violência, era o surgimento das torcidas organizadas e tudo. Antigamente, bem mais antigamente que isso, dava muito mais gente. Mas foi naquele ano, com a subida do América para a Série B, que os públicos aqui do estadual começaram a mudar e muito, né? Hoje a gente tem um público já um pouco melhor, pelo menos menos feio do que se espera, do que é o tamanho de ABC e América, né? Do que se espera um público menor. Então eu acompanho desde essa época e eu confesso que eu reviro assim na minha cabeça. A gente já teve alguns desastres como dirigentes aí, presidentes. Não vou nem citar nomes, mas a torcida mais antiga lembra. Um determinado candidato que era também presidente de federação de não sei o que assumiu o América e foi uma desgraça total em termos financeiros, né? Nós tivemos um outro que nunca tinha assumido nada, que era filho de um político aqui, que assumiu e também esculhambou mais ainda o negócio. A gente já viveu anos assim terríveis do América ser rebaixado para a Série C, que até então era a última série do campeonato, uma coisa dificílima. Já tivemos anos de virada de mesa, do América conseguir subir porque alguém fez alguma coisa de errado. Tivemos de tudo. Nesses 20 anos, o América viveu glórias, viveu insucessos, tragédias, mas nada parecido com o que se vive nesse ano. E nesses anos de glórias, tragédias, etc., inclusive uma tragédia talvez mais recente aí, que esteja na memória de quem acompanha há pelo menos 10 anos, né? Foi aquele 5-2 no Frasqueirão. No outro dia estava o presidente, aliás, o presidente estava lá na arquibancada com a torcida, cobrando uma posição. No outro dia tomou suas decisões, podem não ter sido as decisões mais acertadas, porque praticamente mandou o time embora e o treinador embora, faltando uma semana para começar a Série A. Não seria o indicado, ou se fazia uma coisa ou outra, mas foram feitas as duas. É compreensível até que tenha sido tomada essa decisão. Mas em nenhum momento, o presidente nessa época era Gustavo Carvalho, em nenhum momento Gustavo se furtou a dar uma entrevista, a receber, né, vamos dizer assim, a esculhambação, né, da torcida daquilo, a se posicionar, a enfrentar os jornalistas, responder, aquele foi um momento muito triste na vida do América, tanto nesse estadual, que não se esperava, a equipe estava muito na frente e de repente tomar uma goleada para o seu maior rival. Qualquer goleada no amistoso já seria uma tragédia, imagine numa final. E o fim do ano terminou com o América aí rebaixado, acho que só fez 17 pontos naquela Série A. Uma tragédia também, já esperada até pelo que tinha acontecido no estadual e pela decisão que foi tomada depois. Mas em nenhum momento a gente viu assim uma diretoria que sumiu. O América não tem nenhuma solução, nenhuma explicação para a sua torcida. Lançou-se uma nota oficial. Eu nunca tinha visto isso, né? No início do ano, quando o presidente queria falar com a torcida, ele gravava um vídeo no YouTube, aparecia lá a imagem dele para todo mundo. Fazia aqueles encontros com os torcedores, né, na sede e tudo. Ia para as rádios para falar, anunciava a sua presença nas rádios, né, as redes sociais aí do América anunciavam. E, de repente, a impressão que dá é que o América não tem mais nem diretoria. Não tem mais conselho deliberativo, porque você não vê pio. Um pio, minha gente. Vocês estão vendo alguém reclamar de alguma coisa? Algum diretor ter coragem de fazer uma entrevista e dizer que não gostou disso, não gostou daquilo, que tem que se tomar uma posição? Não. Silêncio é o que o América tem hoje, ninguém tem uma notícia, só se tem uma notícia de que o América entrou no STJD, e até isso é desencontrado, né? Sai uma coisa aqui, outra ali. Saiu agora uma nota aí na página do América falando a respeito de uma reportagem do Novo Jornal. O Novo Jornal diz que consultou um diretor, não diz o nome, o povo não quer nem se identificar mais para dar notícia do América.
E aí o América resolveu fazer uma nota oficial dizendo que só quem sabe da situação do clube fala realmente com profundidade disso é o diretor lá do departamento jurídico, do Diogo Pignatário, e o presidente do clube, Beto Santos, e só. E ninguém tem mais notícias. Gente, o América foi rebaixado para a Série D. Independente se vai escapar no tapetão, se não vai. Isso não apaga a tragédia que aconteceu. Essa gestão entrou prometendo que só tinha uma prioridade, subir para a Série B. Que tudo que estava se passando de errado, de ruim no estadual, era o preço a se pagar para subir para a Série B. O presidente passou o estadual todinho dizendo que aquele time não seria o time da Série C, que ia subir para a Série B, que estava guardando os últimos cartuchos de dinheiro, porque a situação financeira, dizem, né, porque ninguém vê número nenhum, mas dizem que a situação financeira da América é muito difícil, estava guardando esses últimos cartuchos para a Série C, e o que se viu foi uma sucessão de erros. Eu não vou falar desses erros todos, porque levaria, acho que um podcast todinho, talvez de um dia inteiro, falando de tudo de errado que aconteceu, que eu já bati muito nisso. Mas o que eu questiono é como é que não se tem um pingo de atenção, de consideração à torcida. O América caiu há 2 semanas e o presidente não pegou um microfone de uma rádio para falar à sua torcida, o que é que vai fazer, o que pretende fazer, quando vai fazer, se vai ser agora, se vai ser em janeiro, o que vai ser feito, ninguém sabe. O América está dispensando alguns jogadores, ninguém sabe nem quem é o treinador, se ele quer esses jogadores ou não. Na verdade, o que se comenta, a boca pequena, e aí ninguém pode confirmar, já que o presidente disse que só quem fala pelo clube é ele, é que Diá vai ficar. E é esse o medo da torcida, porque Diá chegou, o América era 7º colocado. Diá tinha uma equipe, Diá desfez a equipe, fez outra equipe e continuou fazendo outras equipes. Porque nessas 11, eu acho, partidas que ele atuou, 12 na frente do América, foi talvez o treinador mais longevo aí do ano, porque a Série C ela é jogada só de semana em semana. Diá montou várias equipes, nunca repetiu uma escalação, quer dizer, poxa, você chegou com tempo, acho que foi na 6ª ou 7ª rodada, você tinha tempo de montar pelo menos uma equipe, encontrou uma equipe. Essa equipe que ele conseguiu montar com o que tinha, venceu, empatou uma partida fora contra esse Cuiabá, que veio aqui e venceu o América. E venceu esse Confiança de Roberto Fernandes lá no... Se bem que não era Roberto Fernandes ainda, salvo engano. Venceu esse Confiança lá em Aracaju. Quer dizer, custava manter essa equipe e ir reforçando essa equipe. O erro majoritário em relação ao que aconteceu na Série C, tudo bem, vamos jogar na conta da gestão, porque foi a gestão que permitiu isso. Mas um treinador tem que saber para onde vai ser o limite. Ele não pode ficar brincando de manager, de joga o jogador fora, traz outro, manda esse embora, não quero mais esse, quero aquele outro. Não vai formar uma equipe nunca. Uma equipe que já não tem dinheiro e que não pode trazer os melhores. Porque se aqui fosse a seleção brasileira você compreende que de uma escalação para outra você muda todo mundo, porque está todo mundo em atividade nos seus clubes, vai jogar ali só uma partida ou 2. E não acontece isso. Você não muda uma equipe toda de um jogo para outro. Mas aqui no América, Diá achou por bem fazer isso, recebeu o time em 7º e entregou o time em 9º. E é esse o treinador que deve ter a convicção agora de ficar, que é o que se espera pelo que vem acontecendo. Não tem notícia de mudança de direção. A única pessoa, por incrível que pareça, que teve coragem de dar entrevista foi o jogador Thiago Potiguar. Está em todo canto. Deu entrevista a Camila Dantas no programa dela na internet, acho que foi o primeiro programa. Logo na saída de campo, estava Thiago lá chorando no campo, né, dando entrevista a Sport Interativo, depois daquele jogo aquele terrível jogo com o Remo. Thiago agora está em toda a semana aí, em todo canto. Hoje tá, para quem quiser comprar e ler, vale a pena. Eu devo publicar alguns trechos apenas da entrevista de Thiago Potiguar, bombástica, assim, na Tribuna do Norte, falando de tudo que aconteceu de errado no ano, né, metendo pau aí. Ele fala, olha, eu vou ler aqui, ipsilitris o que tem escrito, que ele falou sobre
um jogador não se importar com o momento do clube e só querer o dinheiro. Vou ler aqui para não ter perigo de eu mudar o que Thiago disse. Olha a pergunta que a tribuna fez. Teve isso na América, de jogador não se importar com o momento do clube e só querer o dinheiro? Aí Thiago respondeu assim: teve sim, e foi até o Diá que trouxe ele para o América. Veio da Paraíba e sempre entrava nas partidas, mas nunca conseguiu mostrar em campo o que o treinador esperava. Com isso, parou de ser aproveitado e deixou de treinar. Inventou uma contusão no joelho e foi jogar futebol amador. Deixou o clube e foi criticar Diá, mesmo tendo sido atleta dele em outros clubes. Nós mesmos, jogadores, tentávamos mudar o pensamento desse atleta e uma vez ele respondeu: treinar para quê se eu estou recebendo em dia? E isso acaba deixando você chateado. Mas não podemos fazer nada porque somos empregados do clube. Não podemos obrigar o companheiro a correr. Aí a tribuna perguntou a Thiago: faltou apoio da direção em alguma situação para vocês? E ele respondeu: faltou um pouco mais pressão da direção, um puxão de orelha, cobrar mais da gente. Aí ele continua falando, dizendo que a situação foi difícil para o presidente, porque ele assumiu sozinho e teve que pagar todo mundo. Faltou apoio para o presidente, mas ele disse que acha que faltou uma pessoa mais experiente com ele. E aí ele vai falar de Lúcio nessa entrevista, dizer que Lúcio queria tomar o lugar dele, por isso que ele não gostou. Fala também da questão de Diá não falar com o elenco. Olha, gente, eu tenho uma opinião muito própria, muito antiga, inclusive, a respeito do treinador Diá. Eu acho o Diá um excelente olheiro. Cara que pega, vê um jogador jogando lá no campeonato, sei lá, de várzea, de não sei de onde, vê talento naquele jogador, consegue montar uma equipe barata e tudo. Não vejo esse talento todo em relação a mexer na equipe, essa leitura tática que o povo diz que Diá tem, eu confesso que eu não consegui ver. Fez um bom trabalho agora no Campinense, inclusive eu disse até que isso poderia ser sinal de um engrandecimento profissional dele, porque com o tempo você evolui, né? Você não tem como ficar sempre naquela tecla do que você já era. Você vai evoluir. Tem gente que piora, né? Mas a tendência é evoluir. Mas eu nunca consegui ver em Diá esse treinador todo que o pessoal diz que que ele é, né? Que é praticamente um treinador que era para estar na Série A, não era para estar nem aqui. Aí o que acontece? Chega o Thiago Potiguar e disse em todas as entrevistas que Diá é um cara que não fala com os jogadores. Ele passa pelos jogadores, nas palavras dele, né? Ele passa 10 vezes por ele, Thiago Potiguar, 9 não fala e uma fala. Que tipo de gente trabalha em grupo e não consegue nem cumprimentar as pessoas com quem trabalha? Isso é uma coisa, ele pode ser um cara ignorante, pode gritar com o jogador, até porque a gente sabe que técnico, em geral, ele não vai falar: fulaninho, por favor, pegue a bola e passe para o seu companheiro ali do lado, tenha a delicadeza de prender essa bola aí. Não, a gente sabe que o linguajar é carregado de palavrão, às vezes descasca mesmo o jogador, mas é aquela situação de treino. No dia a dia, você chegar para um treino e você não conseguir cumprimentar as pessoas com quem você trabalha, alguém que está aí ouvindo, imagina que isso seja bom no ambiente de trabalho, você não cumprimentar as pessoas, né? Até no meio da rua, se a gente chega em algum canto, a gente cumprimenta as pessoas que a gente não sabe nem quem é o nome. Imagine as pessoas com quem a gente trabalha. Então, o Thiago Potiguar fala especificamente sobre isso. Vou ler também para não dizer que eu estou inventando. Como era o convívio com o Diá? Essa foi a pergunta da Tribuna do Norte. Muita gente criticou porque Diá não falava com os jogadores. Isso aí já é a resposta do Thiago. Ele sempre me elogiava nas entrevistas, mas no dia a dia ele não falava comigo e isso não me incomodava. Eu queria era jogar, não queria saber se o técnico falava comigo. Queria ajudar o América. Mas alguns jogadores ficavam chateados com isso. Cada treinador tem a sua opção e os atletas estavam recebendo em dia, então não tinha motivo para chatear. Isso incomodou muito, mas Diá não teve culpa. Como? Se os cabas estavam chateados porque Diá não cumprimentava os caras, aí Diá não tem culpa? É uma coisa meio estranha. Ele também fala da questão de que o elenco ficou meio dividido quando chegaram os jogadores de Globo e Campinense,
porque muita gente, cada vez que muda treinador, sai um, entram os outros, os caras ficam chateados, tanto porque perdem espaço, tanto porque às vezes aquele amigo que você tinha de sua convivência foi mandado embora sem maiores explicações, né? Agora, o mais interessante que eu achei na entrevista de Thiago, eu estou prometendo que eu vou publicar os trechos que eu achei mais interessante, foi isso aqui. Começar com a temporada com a Luiz Moraes foi um erro da direção? Aí Thiago respondeu, engraçado é que ele foi um dos que mais vitórias conquistou. Acho que ele saiu porque a torcida não gostou dele. Realmente, algumas coisas dentro de campo não davam certo e isso prejudicou. Ele foi jogador e se tornou amigo dos atletas e deixou a desejar no comando, porque nós fazíamos o que queríamos dentro de campo, mas era uma pessoa sensacional para trabalhar. A torcida foi a culpada pela saída dele. Pronto. Imagine o pensamento de Thiago Potiguar, que, aliás, quer permanecer. É um jogador, inclusive, que tem o meu respeito, porque se assume torcedor nessa época de futebol profissional. Muito difícil um atleta ter essa coragem. Ele fez até uma tatuagem, né, no braço. Não é nem uma coisa que dê para esconder. No braço ou foi na perna. Do título que ele ganhou do centenário com o América. Quer ficar, já falou que Moura procurou, dizendo que o presidente queria que ele ficasse e tudo. Tenho o maior respeito, eu tenho o maior respeito por Thiago Potiguar por isso. Mas ele dizer uma coisa dessa, dizer que a torcida foi culpada pela saída de Aloysio Guerreiro. Aloysio Guerreiro saiu porque não conseguiu conquistar o que o povo estava esperando. Porque o América jogava a conta do chá contra as equipes pequenas. E aqui ele mesmo diz, né? Ele mesmo fala na entrevista. Algumas coisas dentro de campo não davam certo e isso prejudicou. Porque nós fazíamos o que queríamos dentro de campo e isso deixou a desejar. Quer dizer, aí no fim ele culpa a torcida pela saída de Aloysio Guerreiro. É uma graça uma situação dessa, né? Então, apesar de tudo, respeito demais Thiago Potiguar, porque teve coragem de dar a cara, né? Assumiu a máscara, vamos dizer assim, do fracasso, né? Não teve medo de ficar marcado. Ele mesmo diz, a chamada da entrevista da Tribuna do Norte é essa, iremos ficar marcados para sempre. Quer dizer, sentiu, disse que queria fazer uma boa história aqui no América, que era o sonho dele como torcedor, inclusive levar o América para a Série B. Isso terminou não dando certo. Então, não dá para entender essa postura de dizer no fim que a culpa é da torcida porque um treinador saiu. Ora, se o treinador tivesse bem, a torcida podia chiar como fosse e esse treinador não ia embora. O treinador foi embora porque a diretoria não tinha convicção no trabalho dele, porque se tivesse, tinha mantido, né? Essa é a realidade. Que foi o que faltou nesse ano muito, convicção em trabalho de treinador. E parece que agora essa convicção vai chegar, mas vai chegar justamente com um treinador que a torcida não quer, que é Diá. Quer dizer, a situação do América realmente, minha gente, é muito difícil. Essa é a realidade, porque é preciso trazer o torcedor de volta, o torcedor precisa abraçar a equipe para tirar dessa situação financeira, é preciso dar muita gente no estádio, é preciso que o torcedor se associe, mas o que se vê é uma direção que tem uma postura de estar acima do bem e do mal, que acha que não tem que prestar satisfação a ninguém, uma direção que não acha que precisa enfrentar os microfones, os jornalistas, para responder às dúvidas que os torcedores têm, porque os jornalistas perguntam o que a torcida quer saber, né? E acha que não tem que fazer isso. 2 semanas já de um rebaixamento e uma equipe como a América, né? A equipe que tira como orgulho do Rio Grande do Norte, uma equipe de 101 anos, não tem uma entrevista do seu presidente ou dos seus diretores de futebol, sei lá de quê, para dizer o que foi que houve, onde erraram, onde eles pretendem acertar, que não vão mais fazer isso, que não vão mais fazer aquilo. Dá um norte à torcida, dá alguma esperança. Não tem. Estão esperando, eu acho, que as coisas esfriarem para, enfim, anunciar, botar essa cortina de fumaça desse tapetão aí. Se der certo, ótimo. Menos tragédia, né? Porque ficar na Série C como ficou já seria ruim, porque é um tapetão. Cair para D seria pior ainda, porque começar do zero, do nada, pode ficar ainda pior, porque a Série D você garante a vaga nela pelo ano anterior. Se no próximo ano o América não tiver um time que preste no estadual para conquistar essa vaga da D de 2018,
e não subir na Série D de 2017 para C, tá fora, vai ficar sem série pela primeira vez. Tem alguém achando que isso não é possível? Eu não acredito, sinceramente, porque se a prioridade era subir para a Série B e o time acabou rebaixado, vocês imaginem o que vai ser um estadual que nesse ano, por exemplo, o América abriu mão de qualquer esperança de conquistar título, porque não trouxe um treinador para a final do estadual. Passou 21 dias, sei lá quanto, sem treinador, achando isso correto, coisa que, aliás, até Thiago diz na entrevista dele, que isso não existe. Você ir para uma final sem treinador, isso não existe. Ele nem bota a culpa em Moura, ele fala na questão de experiência, que Geninho tinha mais, mas ele diz que, usando aqui as palavras deles, faltou treinador e foi isso o começo dos problemas. Então, se a postura no estadual já era essa, a gente pode imaginar do resto do ano. Então, eu continuo cobrando que haja um maior respeito com a história do América. Prestar uma satisfação numa entrevista não é nada que vá arrancar o pedaço de alguém. Muito pelo contrário, é capaz até, dependendo da postura de quem vai lá responder, se despir de arrogância, se assumir os seus erros com humildade, mostrando que pretende traçar um outro caminho, pode trazer até a torcida para o lado novamente. Mas o caminho que o América vai traçando é o mesmo, não vai ter mudança não. Como é que a gente vai acreditar no novo final se a história vai ser escrita pelas mesmas mãos e do mesmo jeito? Não é verdade? Fica muito difícil. Pronto, se perguntasse hoje a torcida, não que eu acho que a torcida saiba 100% o que vai acontecer, mas se perguntasse hoje a torcida, o desejo da torcida é que mandasse 100% do que está aí embora. 100%. Pelo jeito não vai. Já houve até comentário aí de que vão ficar 12 jogadores, o que eu já até esperava, porque tem gente que tem questão contratual, não sei se o América tem esse dinheiro todo. Fica agora a dúvida aí de quem é esse jogador que Thiago Potiguar disse que inventou uma contusão e foi jogar futebol amador, que veio da Paraíba, que foi trazido por Diá. Assim, de cabeça que eu me lembro desses jogadores, só vieram Jucimar, Danilo, Magno e Raul. Foram os jogadores que vieram da Paraíba. Se alguém lembrar de hoje, outro, por favor, me diga. Desses 4, eu só me lembro de um estar contundido. Agora, não sei se era uma contusão no joelho, que era Raul. Também não sei de onde, se Raul se encaixa nessa coisa de que ele não parou de ser aproveitado porque não estava jogando bem. Raul deixou por contusão. Não sei se Alex Henrique estava no futebol da Paraíba, que eu saiba, ele vinha do exterior. Talvez fosse esse o jogador que ele citasse aqui, que veio com o Diá e jogou com ele em outros clubes. Não sei. Fica realmente uma coisa por cima que a gente não sabe o que é. Quem é esse jogador que dizia claramente que vai treinar para quê se eu estou recebendo em dia? Então a gente não sabe nem quem é, não sabe nem se vai renovar, se vai continuar com o clube ou não. Mas fica essa situação. Lembrando que quem trouxe também esse jogador foi Diá. Aliás, Diá trouxe quase todo esse elenco que jogou essas partidas e que perdeu para Cuiabá e Confiança, e principalmente contra o Confiança. Bastava um empate. Olha a escalação daquele jogo que a gente vai entender por que o América caiu, né, da Série C para a Série D nesse ano, ainda que escape no tapetão. Então, fica essa situação. Inclusive é o título desse podcast, Muda ou Não Muda? Muda, esse título eu coloquei pensando tanto nas partidas decisivas aí da Série C. Será que a gente vai ter uma mudança dos favoritos, né? Será que, por exemplo, vai ter surpresa entre Asa e Guarani? O Guarani vai conseguir mudar essa perspectiva que vai dar mesmo Asa, né? O Botafogo e Ribeirão Preto vai conseguir tirar o favoritismo do ABC? O Botafogo João Pessoa vai conseguir tirar o favoritismo do Boa? Não sabemos, né? Também a questão das eleições, vai mudar ou não? Para melhor ou para pior? Não sabemos. A gente vai tentando aí no Brasil. E no América, fica essa perspectiva, muda ou não muda. Sinceramente, o que me parece é que não vai mudar absolutamente nada. Torcedor continua de fora. Até esse estatuto que estão querendo mudar aí, o Conselho Deliberativo continua bem caladinho, né? Ninguém ouve nada a respeito do que aconteceu, porque também não querem fazer mudança para botar votação para presidente com os sócios torcedores, né? Preferem esse clube fechadinho como está hoje. Sócio torcedor só serve para dar o dinheiro, para ir votar não serve.
E a torcida também só serve para ser chamada, para pegarem os microfones, para falar, quando é para chamar para vir para o jogo bom. Venham, dê o dinheiro, vamos para o estádio. Na hora de pegar o microfone para dizer, olha, aconteceu isso de errado, assuma esse erro aqui, não vai ser mais assim. Para o próximo ano nós vamos ter uma convicção. Aquela ideia que eu tinha de que treinador a cada 3 jogos, se não render, vai embora. Jogador a cada 3 jogos, se não render, vai embora. Eu percebi que é errado, não vai mais acontecer. Não, a gente não tem uma palavra, é o silêncio. E fica por isso mesmo. E assim o América vai se apequenando, se apequenando. É tanto que o América caiu e não foi surpresa para ninguém. Não causou nenhum estresse, nada, porque todo mundo já estava conformado com a situação do América. Todo mundo já esperava o que aconteceu. Era uma questão só de morte anunciada mesmo. Vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser nesse jogo, vai ser no tapetão, não vai ser. Quer dizer, até eu digo a você que se o América conseguir nesse tapetão ficar na Série C, também ninguém vai comemorar. Porque a tendência é que o América passe pela situação de cair 2 vezes em sequência para a mesma série. Porque a perspectiva é essa, não vamos ter mudança. Deve continuar todo mundo, do presidente ao treinador, alguns jogadores vão permanecer também e a gente vai levando nessa toada aí de que tá tudo certo, torcedor mesmo não é para reclamar disso, quem é o torcedor para querer uma explicação porque o time foi rebaixado e vamos seguir nessa toada de que é para manter o que já tá aí, vamos ficar caladinho que é o melhor que a gente faz. Bom, minha gente, é isso. Vamos aguardar essa semana também aí muito boa para o futebol, né? Que a gente tem o jogo da Seleção Brasileira na quinta-feira à noite na Arena das Dunas. Festa bonita, certamente. Muita gente de torcida aí do América já prometendo ir de camisa, levar suas faixas para mostrar lá o orgulho de ser americano. Vamos ter também na sexta o jogo do ABC, o jogo da vida, o jogo do ano para a torcida do ABC, que pode ser aí a volta para a Série B, mais 8 milhões no caixa para o próximo ano. Vamos ver se dá tudo certo, né? Deve ter resposta aí sobre esse tapetão. Resposta não, porque ainda vão julgar, mas pelo menos se vai haver mesmo a denúncia ou não e em que bases, porque são processos muito misteriosos, né? A América entrou com um, Remo com outro, ninguém viu nada a respeito mais claramente de como são essas denúncias. Talvez, se a Procuradoria de fato entrar com os processos, a gente tenha acesso a mais coisa para saber. E vamos aguardar, vamos continuar contando aí quanto tempo vai levar, se é que vai levar algum tempo, se vai acontecer, se de fato vai acontecer. De um dia, essa diretoria prestar alguma satisfação à torcida, assim, de viva voz, pegando o microfone na frente dos jornalistas, respondendo aos questionamentos e dando um norte, dando esperança de que alguma coisa vai ser diferente. Eu, sinceramente, não acredito. Boa semana a todos. Já convido para sexta-feira, 7 da noite, bater papo sobre outros assuntos bem mais leves, se Deus quiser. No sábado, 11h30, tem o novo horário do bate-papo em inglês. E no próximo domingo, 10 da manhã, comentar sobre as coisas do futebol. Quem sabe falar aí sobre uma vitória do Brasil contra a Bolívia, um show aqui em Natal. Falar sobre o acesso do ABC, que parece que vai mesmo, e quem sabe falar sobre alguma coisa de positivo do América, porque a torcida está precisando. Ok? Boa semana e até lá!